Boa noite mais uma vez. Quero dizer para vocês que é um privilégio, né, estar aqui com vocês. Sexta-feira, gente, já tem 3 anos que eu não faço nenhum lançamento do Caminho do Florescer, já tem 3 anos que eu não faço semanas assim, né, de feminilidade, e eu nunca fiz aula ao vivo na sexta-feira. Olha que interessante, é a primeira vez. Então, nós estamos juntas, estaremos juntas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o volume do violão, do piano. E é a primeira vez que nós estaremos juntas na terceira aula da semana do Torna-te Mulher, semana que antecede a abertura da turma 9, da turma de outono do Caminho do Florescer. Acredito que algumas já conheçam o Caminho do Florescer, outras não. Nós vamos saber tudo sobre o que é o Caminho do Florescer na segunda-feira. Nós vamos ter a oportunidade de começarmos um lindo caminho juntos. São 6 anos com o Caminho do Florescer. A primeira turma foi no finalzinho de 2018 e desde lá são mais de 80 alunas nessa mentoria personalizada, nessa mentoria seleta, né? Que eu digo para vocês que é a alma do meu trabalho. Eu já estava com muita saudade de fazer o Caminho do Florescer, de abrir uma nova turma, mas eu sei que eu precisava passar por esse tempo, eu precisava viver esse tempo, porque quem é mais antiga aqui sabe, já me ouviu dizer que o meu lema é que eu só vou com as mulheres até onde eu fui dentro de mim mesma. Então, não é uma questão de egoísmo, mas para que eu possa ajudar cada vez mais, o Senhor sempre me dá uns desafios bem assim fortes para que eu possa olhar para cada mulher, para cada uma de vocês, sabendo que toda mulher tem a força necessária para dar conta da própria história. Então, é uma alegria estarmos aqui, uma alegria estarmos com vocês aqui. Podiam ser 120, podiam ser 200, podiam ser 1.000, mas nessa noite somos 8, por enquanto. E com certeza depois outras vão poder assistir. E para mim é uma honra. E para mim, com a graça de Deus, hoje eu me coloco a serviço tanto para 2, quanto para 3, quanto para 1, quanto para 50, quanto para 100. Então, hoje eu estou aqui com o meu corpo e com a minha alma aqui com vocês e espero de coração que eu possa ajudar vocês, tá bom? Me contem aí, ou no chat, ou abram o microfone. Vocês assistiram a aula 1 e 2? Me contem aí. Vocês estão atualizadas? Vocês caminharam comigo nessa semana? E se não caminharam, não tem problema. Só para eu saber mesmo se vocês conseguiram pegar as aulas 1 e 2. Ui, caiu aqui. E é para eu ainda não. A primeira aula hoje, legal. Flávia, seja bem-vinda. Todas as aulas estão no canal. Eu vou fazer um compilado, tá bom? A Michelle assistiu todas, legal. Lidiane também, legal. A Adriana, só a aula 1, legal. Assista a aula hoje, a aula 2 depois, tá? Por quê? Porque essa semana toda ela é um processo só. Então, precisa ter um passo a passo, né? E, além disso, a aula 1, depois vem o áudio do dia 2, né? Aula 2 na quarta-feira, depois vem o PDF de ontem e agora essa aula, tá? E é muito importante que a gente entenda isso, porque foi algo que de fato fez muita diferença na minha vida e foi um caminho que me fez até hoje. Agora mesmo eu estava na missa e Deus foi me fazendo recordação, assim, eu fui recordando do quantas coisas eu já passei, de quantas feridas eu já venci, do quanto a minha história é dolorosa, né? Algumas já conhecem, outras não, mas do quanto eu tenho histórias que eu poderia dizer que eu era uma mulher derrotada, né? E eu tenho certeza que cada uma de vocês tem a trajetória de vocês. E mesmo assim, quando a gente decide ser melhor, quando a gente decide mudar, a hora é qual? Agora. A hora é agora, o dia é hoje. Então, é muito importante que a gente entenda isso.
né? Eu não sei qual é a sua história. Eu quero que eu vou partilhar alguns flashes da minha história e eu quero que você vá fazer uma retrospectiva da tua história. Enquanto eu vou lembrando a minha história e te contando um pouco da minha história, eu quero que você faça lembrança da tua história. Porque talvez a gente não consiga olhar para trás e ver o quanto a gente já venceu, o quantas coisas Deus já curou, quantas de nós, né? Deus já fez tanto. Então, desde criança, desde criança, eu trago marcas na minha história. Eu fui uma menina abusada sexualmente. Venci esse abuso, as memórias desse abuso. Tenho hoje um relacionamento conjugal maravilhoso. Eu fui uma menina que vivi a realidade da pornografia muito cedo. Com a graça de Deus, eu venci e fui curada. Na minha adolescência, eu fui uma menina que foi totalmente desvirtuada para o ocultismo. Eu venci. Eu fui curada de toda a contaminação, porque foi terrível. A minha angústia por encontrar algo era tão grande que eu fui seduzida e me deixei seduzir por caminhos distorcidos. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, vivi uma vida de promiscuidade, de vulgaridade. Foi tão doloroso isso, mas eu venci. Olhar para a minha história, eu venci. Eu vivi uma carência muito grande. Eu vivi relacionamentos abusivos. Eu fui ameaçada de morte. Eu tive a minha, eu tive a minha, eu tive a minha vida quase perdida. A minha faculdade, quando eu entrei na faculdade em 1998. Quando foi em 1999, eu comecei a namorar um rapaz que destruiu a minha vida. E muitas coisas da faculdade eu nem lembro como eu estudei, porque eu caí numa depressão profunda por causa dele. Ele me ameaçava, ele me maltratava, ele dizia que eu era feia, e eu continuava com aquele homem. Eu vivi relacionamentos muito dolorosos. Eu fui muito vulgar. Às vezes minha mãe fala assim: ah, não foi tanta coisa assim. Eu falei: só eu e Deus sabemos por quais caminhos eu andei. E por misericórdia de Deus, eu consegui ser protegida, porque eu andei por lugares, eu frequentei lugares e eu me acompanhei de pessoas que eu podia estar morta, mas eu venci. E Deus me deixou viver. E eu lembro como se fosse hoje, que desde que eu sou muito pequena, minha mãe me conta que, com 4 anos, quando eu tive meningite, num surto de meningite que teve no Rio de Janeiro, eu fiquei internada há muito tempo. Minha avó materna, Maria, ela dizia para minha mãe: minha filha, acalma teu coração, tua filha não vai morrer, porque ela tem uma grande missão nessa vida. E eu amo muito minha avó, porque isso me levou para águas profundas, e isso me faz estar aqui hoje. Isso me faz estar aqui hoje com vocês. Isso me faz olhar e acreditar que cada mulher, que toda mulher tem força. Então, eu fui uma mulher que fui muito machucada, muito ferida. Eu venci o vício da masturbação, da pornografia, da a carência afetiva, que queria ficar com todo mundo, porque a minha visão de mim mesma era muito distorcida. Eu tinha uma carência afetiva muito grande. Cada hora eu queria ficar com um. Só para vocês terem ideia, o único namorado que eu fui fiel foi meu marido, porque eu já estava no processo de cura, eu já estava curada. Eu já tinha passado pelo processo de cura. E o meu casamento hoje ele é sustentado porque eu me converti, porque Deus me trouxe de volta. Então, se ele fez isso comigo, ele faz com qualquer uma de nós. E ao longo desses últimos 8 anos, nesse retorno para minha casa, para o meu feminino, Deus fez muito também, porque eu sou uma mulher, eu sou como vocês.
uma mulher que foi criada para trabalhar e não depender de filho, e não foi criada para cuidar da não foi criada para ser feminina. Apesar de eu ser vaidosa, zelosa, gosto de fazer escova e tal, mas tudo isso era muito superficial. A beleza para mim não era um instrumento de santidade. Eu não tinha, eu era soberba, ainda sou, graças a Deus. Deus conhece minhas sombras. Mas uma mulher soberba, uma mulher irônica, uma mulher debochada. Algumas pessoas me achavam o quê? Extremamente antipática, sabia? Eu sempre brinco que quem conhece a mim e o meu marido, juntos, né? Aquelas pessoas que conhecem nós dois, então, quem gosta de mim, com certeza gosta do Renato. Nem todo mundo que gosta do Renato gosta de mim, porque eu sempre fui muito metida, né? E isso foi mudando aos poucos. E hoje, contar a minha história com as minhas dores e com as minhas sombras é o que me faz forte. E a gente não pode olhar para trás. Eu quero começar hoje, que a gente nem entrou ainda no assunto, mas eu quero começar hoje dizendo para você que está aqui, que a sua história de dor, ela é a sua história. A sua história com a sua ferida, ela é a sua ferida. Só que ela não precisa definir você. Ela só faz parte da narrativa da sua história, do seu livro da vida. Lembra do livro da vida tá aqui, ó, de Santa Teresa d'Ávila? Todas nós precisamos, caiu, perdão. Todas nós precisamos escrever o nosso livro da nossa vida. E o livro da nossa vida precisa vir acompanhada de um desenvolvimento. Por quê? Porque a Jaqueline, que foi há 10 anos atrás, não é a Jaqueline de hoje e não vai ser a Jaqueline daqui a 5 dias, 5 meses. Isso aqui, gente. Essa hora tudo fica ruim, né? Tudo faz tentar tirar do eixo. O que você está escrevendo na sua vida, no seu livro da vida? Como é a história que você está contando? O que você está formando na tua história? Qual é a história que vai ficar sobre você mesmo? E a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa feminilidade, ela é formada a partir da história que a gente conta. E se a gente não contou até agora uma história como mulheres adultas, se até agora a gente olha para a nossa história e diz, mas aconteceu sem eu perceber, eu não era consciente disso, pois agora as coisas mudam. Depois dessa aula, eu quero que você saia daqui ciente de que tudo o que acontece pode ser transformado por você. Você não é livre de nada que vai acontecer, mas você é livre para mudar, para reagir de maneira diferente. E esse é o primeiro passo para o que a gente vai falar hoje. Para o que é a feminilidade. Para o que é a feminilidade? A feminilidade, eu vou começar falando sobre o que não é. Feminilidade não é você decidir se você vai usar saia ou calça. Feminilidade não é sobre você decidir se você vai usar rosa ou vermelho ou amarelo. Feminilidade não é você decidir se você quer casar ou se você não quer casar. Se você vai trabalhar ou se você não vai trabalhar. Se você vai usar véu na missa ou se você não vai. Isso não é feminilidade. Isso não é. Isso faz parte de um contexto de decisões que você vai tomar para a sua própria vida. Mas é muito mais do que isso. Quando a gente fala de feminilidade, a gente está falando de formar uma mulher, de nos tornarmos mulheres. Na segunda aula, na quarta-feira, eu falei para vocês sobre o que é a essência feminina, qual é a essência feminina. Quem ainda não assistiu, assista. Deixa eu abrir aqui, está bastante calma, do vinho. Formar uma pessoa mulher.
Então, nós somos pessoas. Então, Edith Stein fala o quê? Como que a gente entende a feminilidade a partir de Edith Stein, que é a minha mestra, né? Que está aqui atrás. Deixa eu mostrar ela para vocês. Quem ainda não a conhece, né? Tá aqui. Esse é uma das fotinhas dela, né? Tem uma outra aqui atrás. De frente para mim, eu me emociono muito quando eu olho para ela, porque ela trouxe para mim todas as respostas que eu precisava sobre mim e sobre cada mulher que me procura. Então, vamos numa hierarquia para a gente entender o que é a feminilidade. Feminilidade é a formação da pessoa mulher. Nós temos o gênero humano, não é? Que é o homem e a mulher. Somos iguais, a alma não difere. Porém, na essência humana, uma alma é masculina e a outra alma é feminina. Todo o complexo humano da mulher é único e todo o complexo do homem é único. Então, todas nós aqui temos a formação do gênero feminino, né? Humano feminino. Então, humano, nós somos iguais aos homens. Descendo um pouco, afunilando um pouco mais, nós somos mulheres. Então, nós somos mulheres. E descendo ainda mais, nós somos únicas. Não existe outra Jaqueline, filha da Edinalva, casada com Renato, mãe da Maria Isabel, do Samuel e do Miguel. Assim como também não existe outra Adriana Dias, eu não sei quem é você, quem é o seu pai, sua mãe, casada com quem, se você tem filho, eu não sei, mas não existe outra. Não existe outra Flávia, não existe outra Michelle, não existe outra Lidiane. Então, no âmbito do gênero humano, nós somos iguais, temos características iguais. No âmbito da feminilidade, da mulher, nós também somos iguais. Mas o que vai formar a minha feminilidade é a minha identidade, a minha individualidade. Ou seja, a minha própria história e as minhas decisões. Tá claro até aqui? Posso continuar? Me deem um oizinho enquanto eu tomo meu vinho aqui. Vocês estão conseguindo se ver aqui? Isso está tocando no coração de vocês? Porque até mesmo segundo Edith Stein, tudo que acontece, a mulher ela só está na realidade quando ela traz para dentro de si, trabalha dentro de si mesma e depois transparece para fora. Por isso a frase de que quando uma mulher floresce por dentro, tudo floresce ao seu redor. Por isso que não tem como a gente o tempo inteiro, por isso que é tão doentio quando a gente tenta colocar todo mundo no mesmo caldeirão. Quando a gente tenta colocar todo mundo igual. Que nós não somos iguais. Veja, a nossa digital é diferente, assim como a nossa feminilidade é diferente. É claro que eu posso me inspirar em alguém, eu posso inspirar vocês de alguma maneira. Tá tudo bem, porque a gente não é criadora, certo? A gente não cria nada do nada, a gente tem inspiração e a gente precisa ter inspirações. A gente precisa ter quem nos ensine. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, ainda que eu tenha alguém que me ensine, eu só vou encontrar a essência da minha alma feminina, da minha feminilidade, quando eu olho para a minha própria história. Quando eu olho para a minha individualidade. Quando a minha feminilidade, ela passou por uma história de abuso sexual, por uma história de pornografia, por uma história de ocultismo, por uma história de dores emocionais, de carência afetiva. E por mais que vocês tenham passou por uma história de
Esterilidade. Eu demorei para ter filho. Eu fui considerada estéril pela medicina. Eu tive Maria Isabel. Eu achei que não teria outra, eu tive Samuel. Eu achei que não teria outra, eu tive o Miguel que está no céu. Eu não achei jamais, jamais eu imaginei que um dia eu ia ser uma enfermeira que ia ser promovida a gerente de enfermagem. Eu fui. Tudo isso faz parte da minha história. E tudo isso me molda, de maneira que eu preciso entender isso para responder e perguntar sempre o seguinte: quem eu sou? A nossa feminilidade, ela é moldada a partir do momento de quem eu sou. Aqui entra o quê? O nosso temperamento, que não muda, mas como que eu moldo o meu temperamento? A minha linguagem do amor, as minhas características hereditárias, porque o fato de eu ter uma linhagem de mulheres mandonas na minha família fala muito de mim. Porque se eu, até pouco tempo, eu não tinha essa noção de que eu era uma mulher mandona e de que isso vinha da minha mãe, isso vinha da minha avó paterna. E isso provavelmente vem de outras gerações, só que eu é que estou vivendo agora e eu cansei, eu não quero levar esse fardo comigo. Então eu entro na minha feminilidade e eu decido que tipo de comportamento eu vou ter com meu marido, que eu não vou mais gritar com ele como minha avó fazia com meu avô e como minha mãe faz às vezes com meu pai. Vocês estão entendendo isso? Vocês vão começar a entender que isso quebra amarras do passado, que isso não nos determina, que a minha feminilidade é aquilo que eu decido ser a partir de agora. O fato de eu ter sido uma criança abusada na infância não significa que eu tenha que determinadamente ter uma vida sexual fracassada, que eu não possa santificar o meu casamento e a minha relação conjugal. O fato de que minha mãe não me ensinou a ser uma mulher virtuosa, de oração. Minha mãe é maravilhosa, eu amo minha mãe, mas ela faltou muita coisa, ela nunca me magoou, assim, nunca foi algo violento, sabe? Mas eu preciso entender que da parte dela já está feito. Da parte do meu pai já está feito. Eles não me devem mais nada. Agora é comigo. E eu vou moldar a minha feminilidade. Eu vou decidir como que eu vou agir com as pessoas. Eu vou decidir que tipo de docilidade eu vou ter. E aí a gente vai começar a perceber que é incrível a liberdade que a gente tem para ser melhor. Que tudo aquilo que eu não vi a minha mãe fazer com meu pai, a minha avó fazer com meu avô, de docilidade, de carinho, de depender daquele homem, ao contrário, queria só mandar, 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 eu decido viver isso agora. Porque eu entendi que isso me traz paz, que eu não preciso estar em estado de guerra e eu não preciso mandar no meu marido. Lá atrás, eu sei que tem jovens, mulheres solteiras aqui, lá atrás, eu, eu queria muito casar, eu queria muito ter filho, eu queria muito, eu chorava, mas Deus me levou para um lugar onde Ele me fez entender o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. E eu aprendi que num casamento, se a mulher não é esposa de Cristo primeiro, ela não vai estar satisfeita nunca. Porque a carência que está no nosso coração, o desejo de ser amada do nosso coração, ele só é suprido na fonte. Ninguém supre. Pode dizer que foi falta de carinho da mãe, pode dizer que foi falta de carinho do pai, pode ser falta porque seu marido é grosso, porque você foi abandonada, porque você foi traída. Entendem isso? Então, aqui nós vamos falar sobre 4 pilares importantíssimos na vida
de uma mulher para ela trabalhar a sua feminilidade. Só que eu quero que vocês me digam que até aqui está ok e está fazendo sentido. Está entrando e está fazendo sentido? Ótimo. Por quê? Porque eu quero que vocês saiam daqui tirando completamente da cabeça de vocês essa visão coletivista de ser feminina. A roupa que combina comigo não combina com a Michelle, com a Flávia. Pode ser que uma ou outra diga assim, já que sua roupa é linda. Só que eu vou dizer hoje para vocês, eu sou muito intencional na minha roupa. Até pouco tempo atrás, eu comprava qualquer roupa, qualquer promoção, qualquer coisa. Qualquer coisa, tá na promoção? Vou comprar. Hoje não. Hoje eu escolho tecido, hoje eu escolho cor. Hoje eu penso se eu tenho necessidade ou não daquilo. Por quê? Porque eu vou moldando a intenção de quem eu sou. E isso move a gente em todas as nossas decisões. Todas as nossas decisões. Eu vou contar uma coisa para vocês que não estava no script, mas que aconteceu hoje. Que aconteceu hoje. Eu fui para o consultório atender. E de lá, eu fui para o consultório da doutora Carolina, que é minha ginecologista, fazer o tratamento que eu estou fazendo com ela. É bem pertinho, né? Só atravessar o viaduto, são 2 prédios diferentes. Ok. Eu combinei com o Renato, falei, ó, eu vou para o consultório, quando eu acabar, eu volto para o consultório que eu atendo no Plaza, e você vem me buscar. Tá bom. Acabou, tá. Só que teve um rolo aí, porque quando eu liguei para ele para dizer que eu estava pronta, foi Maria Isabel que atendeu. E quando ela disse para ele, ela falou, papai, pode ir buscar a mamãe? Eu falei para ela assim, Bel, quando o papai tiver, quando avisa pro papai que eu já tô descendo, quando ele estiver saindo para ele me avisar, para eu ir lá para fora. OK. Só que ele não levou o telefone e ele foi para o outro consultório, para o consultório da doutora Caroline. Isso demorou mais de 1 hora nessa comunicação, até que eu consegui ligar para a irmã dele veio aqui, e aí um rolo danado. Ele está trabalhando à noite. Essa noite, então, ele trabalhou e vai trabalhar agora à noite também. E aí, eu liguei para ele e ele falou assim, pô, eu tô esperando um tempão e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá bom. Então faz o seguinte, fica em casa que eu vou pegar um Uber. Na hora ele falou assim, tá bom. Aquilo, gente, olha, se tivesse um símbolo, né, se pudesse ver, na hora eu sentei na cadeira da menina e fiquei muito chateada. Muito chateada. Falei, poxa, ele não vai ser capaz de voltar aqui para me buscar. Não é possível. Aí, sabe aquela coisa assim que entra, que vem, que é normal do nosso humano? Aquela coisa assim, caramba, que cara insensível. Eu tô aqui com mala, com flor, porque eu levo um monte de coisa pro consultório. Tô aqui com mala, com flor, com não sei o quê. Ele vai me deixar ir de Uber. Tá certo? Tá certo. Aí eu deixo, né? Porque eu sou uma boa colérica, né? Eu deixo o fogo abaixar. Hoje eu digo que eu já estou treinada com isso, graças a Deus. Porque eu deixo o fogo baixar, e no que o fogo foi abaixando, a minha consciência, Jaqueline, disse assim: você tem certeza que é você a errada dessa história? Ele chegou do trabalho, ele ficou com as crianças, ele pegou as crianças na escola, ele está com as crianças até agora, ele não dormiu. Você pode pegar o Uber, você trabalhou, você está descansada, ele não dormiu, ele está até agora sem dormir, e é você que é a errada. E aí eu vim no táxi trabalhando isso. Quando eu cheguei, no início eu ia fazer o quê? Eu ia chegar de cara feia, fazendo, né? Aquela coisa, né? Não. Eu decidi que aquilo não ia tirar a nossa paz e que aquilo não seria motivo para eu apontar o dedo para ele, de eu mandar nele como a minha avó mandava no meu avô e como a minha mãe fazia com meu pai.
Então a gente vai moldando, estruturando, construindo as nossas próprias decisões a todo momento. E aí, quando eu chego em casa, porque ele me falou assim: "Ah, eu fui aí, só que eu não podia deixar o carro, e eu pedi a Maria Isabel para entrar, para ir para a portaria, para te chamar, e ela não quis". Na hora, meu instinto mãe falou assim: "Pá, ele destruiu com ela". E ela tá naqueles dias, né, tá menstruada. Eu falei: "Pronto". Quando eu cheguei em casa, cadê ela? Não vi. Eu falei: "Cadê minha filhota?". Aí ele falou: "Ela tá deitada ali". Quando eu cheguei lá, o olho inchado, mas estava assim. Aí eu falei: "Filha, tá tudo bem?". Aí ela desabou a chorar. E aí ela, quando eles chegaram em casa, que o telefone ficou em casa, aí ela me mandou mensagem: "Mamãe, me desculpa, eu estava de camisola, eu não estava de roupa certa, eu não sei o quê". Eu falei: "Calma, filha, tá tudo bem, a mamãe vai pegar um Uber. Fica tranquila, é só isso". Eu cheguei em casa, eu falei para ela: "Filha, é só isso, meu amor, tá tudo bem". Ela me pediu 1000 desculpas, me abraçou, mas chorou tanto, o olho dela ficou inchado, gente. E aí por que que eu tô contando isso para vocês? Porque eu, Jaqueline, como sendo a fonte afetiva da casa, porque nós somos, escrevam isso, nós somos a fonte afetiva da casa. A gente pega a faísca e joga álcool e vira fogo e explode todo mundo, ou a gente acalma os nervos e soluciona. Vocês entendem? Que entre uma decisão que estragaria o nosso dia, porque eu estaria aqui com vocês. Eu tinha 2 clientes ainda para atender à noite. Ela tinha me pedido para eu ir à missa com ela, porque hoje é dia do Sagrado Coração. Ia estragar tudo. Essa é a minha feminilidade. Eu não sei o que cada uma de vocês faria no meu lugar. E sabe o que é mais importante? A vida é única. Eu não sei o que vocês fariam. E eu não sei se foi a melhor coisa que eu fiz, mas eu posso dizer que hoje foi a melhor coisa que eu fiz. Porque no final de tudo, fomos os 4 para missa. E tá tudo bem. Vocês entendem isso? Ficou claro isso para vocês? Que a alma feminina o centro da alma feminina é a afetividade? Então, a feminilidade, ela tem que estar pautada na nossa própria história e na cura e na construção de uma afetividade, de uma afetividade onde os seus relacionamentos vão sendo cada vez melhores e você vai cultivando dentro de você as melhores emoções e você vai trazendo para fora suas melhores atitudes. E você vai cultivando isso dentro e fora. E isso vai exalar na tua beleza, porque é impossível ser virtuosa. Michele, eu já destruí muita coisa. Já destruí muita coisa. Então, olha, a gente vai agir, a gente começa a agir intencionalmente. E a gente precisa sair do centro. Para criarmos uma feminilidade forte, a gente precisa sair do centro. Porque o que aconteceu nesse caso? Na hora que aconteceu, que eu estava lá no Plaza, eu fiquei no centro. A mágoa, a dor, essa sensação de que está todo mundo falando da gente, que está todo mundo contra a gente. Isso é o quê? É se colocar no centro do mundo. E isso destrói a nossa feminilidade. Porque nada que a gente tem é para a gente mesma. É tudo para o outro. E não é só a mulher, mas o ser humano. Então, olha, a sua vida. Aí você tem um compilado de 4 pilares que vão levar você para viver isso. A sua vida interior, ou seja, ser esposa de Cristo, ter uma intimidade com Deus e ser amada e se sentir amada. Se você se sente amada aqui,
Não tem como você começar a não ser intencional nas outras áreas. Mas você precisa sair desse lugar onde você só pede, onde você só se emociona. É só aquela emoçãozinha, aquele consolozinho. Tem que ter uma intimidade profunda com Deus. Você tem que adentrar o seu castelo, né? Como diz Santa Teresa. Santa Edith Stein já traz mais, apesar dela falar do castelo, ela trabalha também o castelo interior, mas ela vai trabalhar a ciência da cruz, que é a cruz de São João da Cruz, né? A ciência da cruz da noite escura da alma, que é um trabalho lindo espiritual, que todas nós precisamos viver, onde a gente vai começar a se desapegar da gente mesma, daqueles sentimentos egoístas e egocêntricos de que está todo mundo falando da gente, de que eu tenho complexo de inferioridade. Você não se conhece, você não sabe nada de você. Você não está olhando para nada. Não é entre você e Deus. Você está querendo sempre ser amada e querida pelos outros. Entende? Então, toda a nossa vida espiritual precisa colocar Deus no centro. Colocar Deus no centro. E colocar Deus no centro é, muitas vezes, se humilhar, não ter razão, pedir perdão, se confessar. É isso. Ter uma vida de oração diária, ter uma rotina de oração diária. Uma vida afetiva. Você tem que trabalhar os seus relacionamentos, você tem que saber hierarquizar quais são suas prioridades. Se você é casada, sua prioridade é seu marido, são seus filhos. Lamento, isso é dever de Estado, é sua prioridade, é sua vocação maior. Sua vocação maior. Vira e mexe, eu chego para o Renato e falo assim: olha, você quer que eu largue tudo? Se você quiser, eu largo tudo para ficar só com vocês. Eu estou sempre perguntando isso para ele. Por quê? Porque cada vez que eu vou um pouco mais, eu tenho que perguntar isso aí. Por quê? Porque vai doer, mas se ele um dia disser larga tudo, eu vou largar. Por quê? Porque eu escolhi casar. Eu escolhi. Ninguém botou arma na minha cabeça. É doloroso isso. Mas a gente tem que ter hierarquia nas nossas relações. Ficou claro? A afetividade é a nossa relação. E aí a gente está em 4 pilares, nós falamos sobre a vida interior, espiritual. Dentro da vida afetiva, nós temos 4 relacionamentos que são muito importantes. O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com as pessoas, o seu relacionamento com você mesma e o seu relacionamento com o seu trabalho. No terceiro pilar da nossa feminilidade estão as nossas emoções. A mulher é coração, só que ela não pode ser um coração mesquinho, um coração egocêntrico, um coração egoísta. As nossas emoções precisam estar elevadas. E a gente tem que ser dona de nós mesmas, das nossas emoções. Quem comanda nossas emoções somos nós. Não é o contrário. Então, uma mulher sábia, afetivamente, nas suas emoções, ela é dona de si. Ela sabe que ela vai sentir raiva, ela sabe a hora que ela sente ira, ela sabe a hora que ela se sente impaciente, mas ela decide que ela não vai se deixar levar. Ela decide, ela finca o pé e ela diz: não, não, não. Quem manda aqui sou eu. É a alma que manda no corpo, é a alma que manda na mente. E a alma está elevada em virtude. E eu venço o meu temperamento, eu, Jaqueline, que tendo a ira, que tendo ao deboche, a soberba, eu preciso vencer isso, porque a minha alma vai determinar que eu serei humilde. É fácil? Não é fácil, mas sejam bem-vindas, essa é a vida. Essa é a vida real, essa é a vida adulta. Então, nós temos a vida interior, a vida afetiva, a vida emocional. E aqui entra a beleza. Uma mulher feminina de verdade, ela é
comprometida com a beleza. Comprometida, a gente eleva, gente, a beleza transcende, a beleza faz as almas sentirem-se no céu, terem sede de Deus. Tudo que você colocar a mão precisa ser belo. Sua fala tem que ser bela, seu sorriso tem que ser belo. Onde você está tem que ser belo. Ah, mas já que a casa vive desarrumada, é a rotina do dia a dia. O que eu estou falando é não deixe que você seja a fonte do feio. Eu já falei sobre isso, né? Tem nada pior do que o desleixo. Porque o desleixo faz, sabe o quê? Um desprezo. O desleixo é um desprezo para as pessoas e para as coisas, e até para mim mesmo, que sou templo do Espírito Santo. Isso significa que a casa e as coisas vão ficar arrumadas o tempo inteiro? Não, porque no dia a dia é outra coisa. Mas não é sobre desleixo, é sobre organização, que é diária, que é toda hora, que é todo o tempo. Tá claro isso? Ficou claro isso, mulheres? Diante disso, agora eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir as dúvidas de vocês. O que ficou de dúvida? O que vocês gostariam de ouvir de mim? O que vocês gostariam que eu respondesse para vocês? Quem quer levantar a mão aí? Seja por questões do passado, por questões do presente, seja o que for. E a lâmpada não quer ficar acesa. Essas lâmpadas estão me dando lâmpadas queridas, estão me dando um banho essa semana, né? Arrumei vocês todinhas aqui. Ficou. E aí? Enquanto isso, eu tô aqui no vinho, hein? Ninguém tem dúvida? Vai lá, Isabela, pode abrir o seu áudio ou o seu vídeo também, se você quiser, minha querida. Diga Boa lá. noite, Jaque. Tudo bem? Tá tudo Sou bem? Isabela, falo de Brasília. Ai, que lindo. Realmente tenho acompanhado essa semana quanta profundidade, né? Tanto conteúdo. E eu tenho passado realmente nesses últimos 6 meses essa fase, né? De desconstruir muita coisa para construir outras coisas, que é justamente essa questão de retornar para casa e tomar e assumir o papel, né? Estar no meu dever de Estado, né? De esposa, de mãe. Só que o que eu consigo perceber? Que hoje o mundo mudou demais, né? Então, principalmente nessa parte financeira e do cuidado com a casa, né? Então, agora mesmo, depois que a nossa reserva toda acabou, que eu saí do emprego, enfim, eu vejo essa necessidade de eu ter que voltar para o mercado de trabalho para poder ajudar meu marido, porque ele ainda não consegue prover, né, Sim. a nossa família. E aí eu fico nesse dilema, porque eu falei, poxa, foi tanto tempo para desconstruir, né, para voltar para o feminino, para vir para essa essência, para saber que meu lugar é aqui, cuidando da casa, cuidando das crianças. Você vê a evolução, a diferença do que Sim, é sim, uma sim. mãe em casa e uma mãe fora de casa, né, uma Sim, mãe ausente, sim. né? A questão da presença realmente faz toda a diferença. Sim, E isso realmente é uma coisa que tem me afligido, né? Vou dizer assim. sim, Eu venho me deixando aflita. Tenho pedido muito para Deus. Já surgiram algumas oportunidades de voltar a trabalhar, mas ainda não sei se é a hora. sim, Mas devido ao nosso contexto econômico, cultural, enfim, de tudo isso que você nos demonstrou a semana inteira, não vai ter jeito. Eu vou ter que, mais uma vez, sair do meu lar, né? Do que eu desconstruí e construí nesse tempo, né? Vamos dizer assim, sim, para poder ajudar. Né? Então, eu saio do meu dever de Estado, de esposa, de mãe, para poder ajudar a prover. Então, a gente fica nesse dilema. E a gente, eu falo eu, né? Eu estou nesse sim. dilema. Que a gente tem que trabalhar, tem que ter esse sustento, porque a gente temos 3 filhos, né? E Aham. aí a gente, essa busca dessa feminilidade, de estar perto de Deus, de ser Sim, submissa. Então, é muita coisa. E eu sim, acho que às vezes esse peso também, essa carga fica nas nossas costas, e aí tem dia que dá essa surtada. Não tem esse autocontrole que você teve hoje, né? Quando você vê, você já está descontando, você já fala tudo eu. Então, eu tenho percebido isso, ainda mais nessa quaresma, Deus tem mexido muito comigo, né, em relação a isso. Tá no meu dever de Estado, mas eu não posso simplesmente não, vou ficar em casa, você que se vira.
entendeu? É muito sim, complicado mesmo, essa sim, desconstrução de uma sim, geração inteira, de uma vida inteira, para poder voltar, né? sim. Mas É, aí, Isa, olha, eu vou trazer uma nova possibilidade, tá bom? uhum, Isso aconteceu comigo. Hoje eu trabalho, e não tenho nada contra quem trabalha, antes de qualquer coisa. Eu não acho que você vai necessariamente, se você souber fazer isso com sabedoria, você não necessariamente vai deixar de ser a dona do seu lar só porque você trabalha. E isso é uma entendi. coisa que a gente precisa ter muito em mente. Muito, é. Muito. É claro que vai ser um tempo a mais fora de casa, então você vai ter que delegar coisas, você vai ter que administrar melhor. Mas eu, Jaqueline, eu penso que hoje, inclusive, eu tenho muito mais tranquilidade de trabalhar como eu trabalho. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu de manhã eu trabalhei, mas eu não atendo à tarde, eu não trabalho à tarde. Eu defini que à tarde eu fico com meus filhos, sou eu que faço o trabalho, sou eu que ajudo, sou eu que faço tudo. O dever de casa, né? Ver se está tudo Exatamente, bem, acompanha, entendeu? né? Aham. Exatamente. Por exemplo, agora eles fizeram prova. A menor nota foi 9,3. Não Olha, coisa estudaram boa. para a prova. A gente faz lição todos os dias, a gente faz leitura, a gente. Então, assim, o meu lugar está ali, né? Uhum. E eu trabalho. Mas existe um lugar, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Existe um lugar dentro da nossa casa que está vago por conta dessa desconstrução do feminino e do masculino. Nem Sim. o nosso marido vê, nem a gente, que é o lugar de uma gestora. Ah, sim. Muito mais do que trazer mais dinheiro, a gente precisa saber administrar o nosso dinheiro. A gente precisa saber economia doméstica. É. Não, e que A não gente vamos, não, pelo menos aqui na minha criação, a gente não teve essa educação, a né? gente não faz, não E a faz. gente casa sem saber, né? Eu me lembro que quando eu me Exatamente. casei, um casal de amigos nossos, falou, olha, tem uma planilha aqui que a gente usa, e a padrinhos de casamento, né? A gente usa junto o dinheiro todo, e daí a gente vai pagando as despesas fixas, temporárias, e aí e tem a parte da poupança, né? Mas assim, entender e saber como funciona, a gente não sabe, vai fazendo no dia a dia e agora que a gente Sim. tinha reserva, que foi esse tempo que eu fiquei fora, não Uhum. nos planejamos como deveria ser, né? Eu penso assim, e agora eu vou ter que voltar para poder manter o que a gente já tem, e aí, com todos esses tropeços, vamos dizer assim, começar a investir, começar a separar, nos organizar, né? E com isso, Exatamente. e manter essa construção da feminilidade, de Agora, saber do meu papel na casa, né? você tem que estar muito preparada para isso, porque assim, a possibilidade de você entrar em exaustão física, Uhum, emocional, né? Até justamente. porque você sabe que você construiu algo que foi bom. É preciso que vocês conversem muito. Da mesma maneira, a gente tem um mosquitão aqui, mas da mesma maneira que vocês conversaram para você sair do trabalho, é Sim, importante que vocês também conversem muito. Por para quê? volta, né? Não, ele tá arrasado porque eu vou voltar. Ele falou, não É, queria, mas ele não tem condições de manter. Ele faz o que ele pode. ok, eu Eu entendo e também eu fiz acho o que assim. deu, mas não deu certo aqui a questão de vendas, enfim, né? Sim, Mas a gente vai lutando a cada dia. Eu falo, não, a gente não pode ter esperança. Eu também não fico desesperada, sabe, Jaque? Eu sim, tô tranquila, eu sei que Deus vai prover, vai mandar um bom sim, emprego, a gente vai conseguir ajustar sim. tudo que a gente tem para ajustar, É, mas essa ausência na casa, na vida dos filhos ao longo do dia vai voltar a não vai acontecer, ter né? jeito, vai ter. Não Só que vai ter assim, jeito. É. é isso que eu tô falando, assim, independente se você vai voltar ou não, o lugar da gestora tem que ser ocupado. Tem que ser Por ocupado. quê? E aí entra a gestora administrativa, a gestora de. A gente vai virar RH. Mercado, de tudo. Não, olha, eu não vou dizer para você mercado, por exemplo. Aqui em casa eu não vou ao mercado. É? Veja, a feminilidade é individual. A vida Ah, é individual. entendi. Eu não vou ao mercado. Eu não tenho a menor ideia de quanto custa uma carne. Só que quem faz a lista do mercado? Ah, entendi. Você está entendendo? Dentro das realidades de cada um. De cada Essa é um. uma regra? Não. Essa é Não. uma regra da minha vida, Jaqueline, com o Renato. Ele faz conta, ele faz regra de três, quanto que dá proporcionalmente, que não sei o quê. Ah, eu comprei esse pote aqui de 500, mas esse aqui de 800 era mais barato.
Eu não tenho essa ideia e eu adoro que ele faça isso. E tá tudo Tudo certo. certo. Tudo certo, porque na nossa casa é assim que funciona. Eu vou. Vocês já me viram na internet falando isso? Homem tem que ir para o mercado, mulher Tá, não. aqui não vai não. Não, tem até uma frase assim, ridícula, mas cada um com a sua função social. Eu tenho que trazer o dinheiro para você comprar as coisas. Eu falei, bonito. Aí eu tenho que pedir, quando acaba as coisas, não tem nada dessa casa. Eu falei, você não mora aqui, né? E É aí é que muito tá. E complicado. aí, como tá isso? Porque assim, eu vivi essa realidade e eu sei É, que eu não tinha a menor ideia, era ele que ficava. Aí eu comecei a entender que, pô, toda hora o Renato vai no mercado, fazer o quê? Toda hora ele vai no mercado. Eu não avisava ele que estava faltando. Então, hoje, e aí então, a gente tá se reeducando, porque ele é é igual aqui. educado. Então, tudo é um processo. Então, assim, vocês têm que definir muito bem definido como que vai ficar isso. Porque qual é o problema, Isabela, que provavelmente vai acontecer? O dinheiro vai entrar e não vai ser suficiente. Justamente. É. A minha Daqui a preocupação é essa pouco tem que também. arrumar outro emprego, ou tem que trabalhar mais horas, ou tem que fazer um emprego extra, quando a gente não sabe administrar o dinheiro. Sim, Então, muitas vezes, eu não sei se é o seu caso, mas muitas vezes as famílias, a mulher ficaria muito melhor administrando e o homem sentiria mais segurança, porque a gente não gasta à toa, porque a gente não estoura cartão de crédito, né? É isso que a gente muitas vezes precisa fazer, mesmo que a gente esteja trabalhando. entendi. No meu caso, por exemplo. Então, uma coisa é eu trabalhar e ajudá-lo e a gente trabalhar junto as finanças. Outra coisa é não vou trabalhar, vou ficar igual uma dondoca dentro de casa e ele que se lasque lá pagando as coisas. Não, isso Não, também não está certo. E nem precisa, porque nós sabemos também, nós temos dons, vamos botar os dons sim, também, entendeu? Imagina só se eu tivesse dito, não vou trabalhar. Pronto, não vou trabalhar. Vou construir meu feminino sozinha aqui, eu não ia ajudar ninguém. Ia ser meio estéreo minha transformação, entende? entendo. Então a gente também precisa entender isso. O trabalho dignifica. Sim. E é bíblico, né? Quem não trabalha não tem direito a comer, né? Eu penso assim também. Então, assim, não, Tem não umas sofre, coisas. não. Vai lá e faz. Agora, determina que tipo de trabalho você quer. Porque há possibilidades. Ah, mas eu sou formada nisso. Ah, mas há tantas possibilidades hoje. É Tantas, tantas, verdade. tantas, tantas. Há muitas possibilidades. Ah, mas eu não sou boa de venda. Vai aprender. É o que eu tô Ah, mas fazendo. eu não sou boa de não sei o quê. Vai aprender. Ah, mas vai aprender. Você não quer ficar em casa? Então você tem que pagar o preço. Sim. Você vai pagar o preço. Eu poderia ganhar o triplo do que eu ganho. Era só botar as crianças no período integral e trabalhar o dia inteiro, porque eu ia atender, ia atender, ia atender. Só que não, eu vou ganhar menos, mas eu sei que meus filhos estão aqui comigo, eu sei o que, que eles estão lendo, eu sei o que, que eles estão fazendo, eu sei, eu sei. Isso Entendeu? eu acho que para mim isso é o mais importante também, né? Então, Acompanhar de perto, presença. então, determine, vá lá ver quais são faz uma lista do que você pode fazer, não se prenda a uma coisa só, não. Tá bom. Entendeu? Tá? Entendi. Obrigada, Jaque. Tô Nada, amando, viu? que isso. Que bom. Vamos lá, quem mais? Tinha mais alguém? Acho que não, né? Tem mais alguma dúvida? Ninguém? Bom, minhas queridas, então, se alguém tiver aí no chat, tem? Peraí. Ah, tá, peraí. Obrigada, Michele. Ok, tenho dificuldade em ser constante, também em dar e não receber em troca. Sei que devemos fazer sem esperar, mas de certa forma estou sempre esperando, nem que seja um reconhecimento. Como trabalhar isso? Ô, Lidiane, olha só, você falou uma coisa certa, assim, uma coisa, saiba disso. Toda vez que a gente faz algo, a gente espera. Entenda. Isso é humano, tá? Isso é humano. E até a gente deve esperar como resultado das nossas ações. O que a gente não pode fazer é condicionar sempre as nossas ações a uma resposta. E isso é que é ruim.
Só que isso vai ter que ser trabalhado com uma virtude que é uma das maiores, mas mais difíceis, que é a humildade. O servir por amor humildemente. Se o elogio vier, ótimo. Se o elogio não vier, eu aceito, eu abraço essa cruz. Porque gostoso não é. Não vamos mentir, não. Não é gostoso a gente preparar um almoço maravilhoso, ninguém sequer dizer, nossa, que delícia. Entendeu? Não é gostoso, gente. Quem é que gosta? Não gosta. Você vai ter que engolir sapo muitas vezes. Você vai ter que sair, respirar fundo, dizer: caramba, Senhor, eu aceito, né? Vai muito bem uma. Vocês conhecem a Via Sacra da Humildade, do Instituto Hesed? Vira e mexe, eu estou lendo aqui, eu estou ouvindo aquela Via Sacra da Humildade do Instituto Hesed, que elas cantam lá. Por quê? Porque é terrível ser pisada. Se fosse fácil, Jesus não mandaria a gente fazer isso. Lembra que ele falou? Amar os que nos amamos, que é ótimo, que você vai ganhar de recompensa? Agora, ama e faz para aqueles que não reconhecem. Agora, Lid, tem uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes. Sempre falo, porque isso é real. O amor constrange. O amor constrange. Uma hora esse reconhecimento chega. Por quê? Porque se constrange, você move e muda o coração do outro. Porque o nosso bem que a gente faz tem que ter esse olhar para que o outro seja também comovido e constrangido e contagiado pelo bem. Eu não posso fazer o bem só por nada. Não, eu vou fazer o bem para o meu marido porque se ele não tiver bem, ele vai receber o meu bem e ele vai ficar bem. Então, o resultado das nossas ações precisa ser o bem, mesmo elas não vindo com elogio. Só que ele vem. Uma hora ele chega. Uma hora ele chega. Vocês podem ter certeza disso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você muda o cabelo, ninguém vê. Você faz não sei o que, ninguém vê. Uma coisa é a gente viver querendo isso. Entende? Isso é sentar na cadeira da menina. Agora, intencionalmente, vamos lá, vamos agora aqui às casadas. Intencionalmente, se eu começar a me arrumar, se eu boto uma roupa mais sensual, é claro que meu marido vai responder. Uma hora ou outra ele vai, pode ser que ele estranhe no início, mas ele vai responder. Porque a gente gosta, o ser humano gosta do que é bom, o ser humano gosta de se sentir amado, o ser humano gosta de receber. E ele vai responder. Só que às vezes a gente não tem paciência para isso. E às vezes a gente faz só querendo o elogio. Isso é que é ruim. Mas que a gente quer. Tirar da cabeça que a gente nunca quer. Não, vou fazer que se dane, não quero nem saber. Olha, o perigo disso. Não, eu vou fazer, não quero saber se ninguém vai me elogiar, não. Vou fazer. Aí pode se voltar completamente contra a gente. Porque vai virar egoísta, certo? Ah, eu não quero nem saber. E além disso, preste atenção nisso. Isso é uma excelente oportunidade da gente se conhecer através do outro. Porque eu posso achar que eu sou maravilhosa, gente. Eu posso achar que eu sou, olha, expert. Se eu não tiver alguém que me diga, já que, olha, aquele dia não estava bom, não. Né? Ah, isso aí que você faz não é bom. Ou então, nossa, Jaque, que legal. Eu gosto muito disso. E isso é uma coisa. Você vê? Se vocês me dão um feedback que vocês estão me entendendo, que está fazendo sentido para vocês, que está mudando de alguma maneira a mentalidade de vocês, não é o que eu espero? Eu espero ou não isso? Claro que eu espero. Eu espero uma mudança. Agora eu não posso sentar aqui e dizer, ai, tomara que elas me elogiem. Ai, porque se elas não me elogiarem, ó, a luz acendeu do nada. Se elas não me elogiarem, ai, gente, como é que eu vou ficar se elas não me elogiarem, se elas não falarem nada comigo? Puxa vida, fiz uma aula, pô, a aula estava tão boa. Será mesmo que a aula estava tão boa? Se vocês não me derem feedback, então assim, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? O retorno vem, precisa vir. Só não pode ser a condição primordial. O fim último da minha ação é ser reconhecida.
Porque aí o centro é quem? Eu mesma. O centro sou eu. Não, eu vou fazer aqui e eu tenho que ser reconhecida. Todo mundo, se não me elogiar, não ao mesmo tempo que você tem que analisar se é parâmetro ou não. Será que eu fui mesmo tão boa assim? Será que eu fiz essa ação? Uau! Será que a ação foi tão uau assim? Porque a nossa soberba faz isso com a gente, né? Caramba, ninguém me elogiou. Não, será que foi tão bom? Será que você não pode perguntar a alguém, olha, você gostou, fulano? Tá bom isso aqui? Mas do contrário, caramba, provavelmente vai vir, porque o amor constrange. Não parem de fazer, porque o amor constrange. A gentileza gera gentileza e o amor gera amor. Mais cedo ou mais tarde, o coração amolece. Lembra da Bela e a Fera? Mais cedo ou mais tarde, o coração amolece, gente. O filme da Bela e a Fera é excelente. Vejam, assistam a Bela e a Fera quando vocês puderem. Aquele antigo lá, aquele desenho lá de 1991. Aquele desenho. Não o filme agora todo empoderado, não. O desenho lá atrás. Outro desenho que eu estava vendo com as crianças aqui na quaresma a gente viu Cinderela. Cinderela de 1959, 56, sei lá. O desenho original. Nossa Senhora, vocês vão ver que coisa linda. Que menina humilde e assim, virtuosa. É destruída, chora, sofre, mas é feliz. Porque dentro dela a virtude do amor, da amorosidade é genuína. Ela sofre por não receber, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser porque faz parte da essência dela. Mas isso se constrói. Isso não é uma coisa que cai do céu, isso se constrói. Entendem? Ficou claro isso? A questão da constância, a constância não tem jeito, né? A constância é fazer, caiu, faz de novo, caiu, faz de novo, caiu, faz de novo e se forçar. Lembrar que não é gostoso, não precisa ser e não vai ser. Vai ter uma recompensa, você vai se sentir bem quando você fizer. Não espere estar bem para fazer. Toda vez que você pensa assim, mas eu não estou inspirada, eu não estou à vontade, tudo voltado para o emocional, toda vez que a gente dá uma desculpa emotiva para não fazer algo, para não ser constante, é porque eu fico desanimada, eu não fico inspirada, eu não fico motivada, tudo isso é emocional. Emocional a gente domina, ou seja, vai fazer independente do que está sentindo. Nossa, Jaque, que frieza, mas é assim que a gente vira dona da gente mesma. É assim que a gente eleva os nossos sentimentos. Por quê? Porque eu digo quando eu realmente vou conseguir externar uma alegria, uma inspiração. Eu digo isso, só que isso é um trabalho de formiguinha, de todo dia, de decisão, de educação da nossa vontade. E o que é educar a nossa vontade? A gente tem sempre a opção: dorme ou acorda cedo? Dorme até tarde ou acorda cedo? O que vai fazer bem para você e para os outros? Qual é a decisão que você vai tomar? Para o bem ou para o mal? Para a preguiça ou para a força? Você está sempre decidindo. Você começa decidindo, ganha uma vez, perde outra vez, ganha outra vez, perde outra vez. Essa é a vida. Esses altos e baixos da vida. Mas sempre decidir, por hoje, como dizia Santa Teresinha, por hoje, por hoje, por hoje, por hoje, por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje, só por hoje, sempre. Certo? Ficou claro, Lídia? Ficou claro, mulheres? Ajudei? E aí, sempre, sempre olhar para si. Quem eu sou? O que eu estou dando? O que eu estou alimentando dentro de mim? Que gravidez é essa que eu estou gerando? Sabe? É literalmente o útero afetivo. É o útero de virtude ou o útero de vício? Eu estou gerando uma vida
virtuosa ou eu estou gerando uma vida viciosa? Eu estou gerando ira em todo mundo, quando eu chego, o nego já fala assim, ó, desculpa o nego, é porque a gente tem essa gíria aqui em casa, tá, gente? Já chega e fala, vem ela. Não fala nada com ela não, que né, não sabe o que esperar de você. Cada hora você está de um jeito. Isso é muito importante. Não é que a gente tenha que depender de todo mundo, mas caramba, eu tenho que começar a perceber o que é que eu estou deixando de marca no coração das pessoas. Isso é a vida real. Não é o que eu estou pensando, não é o que eu estou sentindo, sabe? É o que eu decido dar para os outros. Eu estou hoje cansada, gente, eu estou cansada. Mas eu decidi estar aqui. Olha como eu sou virtuosa. Não, eu digo para vocês que é assim que eu aprendo e digo para vocês que é possível, porque eu me venci. Eu acordei 4 horas da manhã e eu estou aqui ainda. Foi uma coisa, nossa, não acredito que vocês não fazem isso. Não, teve hora que eu falei, olha, hoje, agora na hora de ir para a missa, quase que eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou dar essa aula hoje não. A cabeça fez assim. Eu faço essa aula amanhã. Aí eu lembrei que amanhã tem tanta coisa para fazer, tem festa com as crianças, tem não sei o quê, que nada. Aí o que acontece? Aí vem a alma. Vem cá, você é criança? Você por um acaso é criança? A minha alma agora fala assim comigo, entendeu? É uma didática, né, gente? Porque a minha alma sou eu mesma, né? Mas você é criança, então? Você marcou uma aula e você vai dizer que não vai dar? Como assim? Você ficou maluca? Você não é uma mulher de palavra, não? Você pode ir lá. Revirei tudo, mandei Renato comprar uma pizza para as crianças, falei, ó, eu tô indo para aula que eu tenho um compromisso. E aí é que tá, Isabela tá aqui ainda, tá? E aí, já ajustado com o meu marido, já ajustado ele sabendo que eu tô aqui, que eu tô em lançamento, que segunda-feira vai ser o Caminho do Florescer, já sabendo disso, ele foi lá numa boa e tá lá com as crianças. Enquanto eu tô aqui dando aula, porque eu tô trabalhando. Entende? Que eu tô trabalhando. Quer falar? Pode falar. Então, isso é muito importante. Tá bom, minhas queridas? Espero que tenha ajudado vocês. Então, lembrem desses pilares, tá bom? É muito importante. Aqui entram os temperamentos, aqui entra virtudes, vícios, que inclusive, depois de 3 anos, depois daquela minha morte, né? Isso aí, parceria de vida. Depois daquela minha morte em 2021, né? 2021, onde eu fui para a cirurgia e perdi, né? Entreguei o meu útero para Deus, devolvi ele, mais uma dor para minha história, né? A última grande dor que eu senti na minha vida, que foi de deixar, né? Eu que amo tanto, né, o útero, eu que tenho um apreço tão grande por esse centro do feminino, perder o útero foi muito difícil para mim, muito difícil. Mas foi onde eu encontrei a logoterapia, onde eu encontrei o sentido do meu trabalho, mais do que nunca. E é onde cada dia mais eu vou encontrando força e responsabilidade. Agora é comigo. E eu vou mudando cada dia mais e eu vou respondendo cada dia melhor à vida. Respondendo à altura. Deus já nos deu a vida, agora basta a gente responder à altura. A gente precisa responder à altura. Tá bom, minhas queridas? Então, é uma alegria estar aqui com vocês. E já antecedendo, né, na segunda-feira a gente abre a turma 9, a turma de outono do Caminho do Florescer. Vai ser uma alegria tê-las comigo. Na segunda-feira, ainda nesse final de semana, as aulas vão estar disponíveis para quem ainda não assistiu. O Caminho do Florescer é uma mentoria online em grupo de formação do feminino, da sua feminilidade. Nós vamos trabalhar personalidade, nós vamos trabalhar o teu passado, o teu presente, a tua história. Eu vou te ensinar a escrever a tua história de maneira que você não mais fique presa no passado, presa em dores, seja qual for, e você sabe que eu já te contei que eu sou expert em dor. Falou em dor, eu tenho uma, né? Difícil uma dor feminina que eu já não tenha passado. Perdi um filho, perdi meu útero, esterilidade, carência afetiva, pornografia, masturbação.
vulgaridade, ocultismo, abuso sexual, ou seja, não tem nada, né? Nada. E Deus fez isso. Deus usou da minha dor para que eu pudesse ajudar mais pessoas. Então, segunda-feira, vocês vão saber tudo, tudo sobre como, o que é o Caminho do Florescer, quais são os módulos que vocês vão estudar, tem bônus, tem aulas com outras profissionais, tem acompanhamento meu, tem presente que vai chegar em casa, tudo vocês vão saber na segunda-feira. Acompanhe os grupos, quem está no grupo acompanha o grupo, quem está no canal acompanha o canal, que nós vamos passar tudo para vocês, para na segunda-feira de manhã cedo a gente abrir a turma 9, que eu estou muito emocionada, a turma 9 do Caminho do Florescer, que é o caminho que Deus me deu para mim e para todas aquelas que querem viver essa transformação. Tá bom? Beijo no coração de todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pela confiança. São 10h23 e vocês estão aqui comigo ainda. Meu telefone, tadinho, está com 4% de bateria, mas eu vou bater uma foto linda. Quem puder abrir aí, para eu tirar uma foto de vocês. Vamos lá. Isso, muito bem. Vamos lá. Eu que agradeço, minha querida. Deixa eu botar assim, ó. Assim. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada, ó. Beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Beijinho. Parar a gravação. Beijo.